E Sônia, tô ligando pra Sônia, porque eu falei pra ela que ia buscar ela com. Eu ia buscar a Carolina, mas a sessão não terminou, eu não consegui falar com ela pra pegar um táxi e almoçar aí na sua casa com ela. Tô no tribunal, tô na sessão, não terminou, eu achei que ia terminar antes, não terminou. Não, eu ia ver se ela pegava lá, tá, mas não atende o celular, não sei o que ela tá fazendo quando atende o celular. Quem? Acontece que ela está de moto, como que ela vai carregar sua irmã de moto? Ana Carolina tá lá, eu saí cedo, não peguei ela porque eu fiquei com medo de atrasar, pegar condicionamento, eu deixei ela em casa. Não, ela tá em casa. Vê se você consegue achar ela aí no Face, vai, fala pra ela atender que tem isso no celular. Ah, tchau. Oi, você tá onde? Eu queria que, na verdade, eu ia dar tempo de pegar a Ana Carolina lá, só que não terminou. O largador parou, a sessão por 15 minutos. Não vai terminar agora. Eu não consigo falar com o Tamara para ela pegar um táxi, que eu não consigo falar lá. Pra ela que ia dar tempo, porque ele parou 20 minutos. O problema não é ela, o problema é que a Tamara entra no serviço 1 hora e ela não atende o celular. E ela tá com Ana lá. Só ela e larga a Tamara lá, pega só Ana, tá? Eu mandei um WhatsApp pra ela deixar ela pronta, tá? Só pegar e deixar ela nas costas, né? Eu queria falar pra ela pegar um táxi, mas ela não atende o celular. É, tô chegando nos 20 minutos antes, pega a Ana, ela se vira. Aí ela vê o que ela vai fazer. Então tá. É porque a minha fica lá, qualquer coisa você pega e chega lá, porque eu falei pra ela que ia dar tempo, né, mas não vai dar. De repente, eu falei, você fecha e sai com uns 15, 10 minutos. Ai, eu não sei. Mas quem vai ficar com ela? Ah, então tá, eu vou tentar não falar aqui. Então tá, falou, tchau.
Olha só o que eu tô Ana. Apronta ela e chama um táxi aí e pega um táxi com o dinheiro que eu deixei com você, que daí a noite te passa outro. Tá ouvindo? Já apronta ela aí rapidão. Oi. Ah, eu não sei, Valdir, depois eu vejo isso aí, eu não sei. Vamos lá. Oi, já pronta ela rápida aí pra mim te atrasar, porque senão você chega atrasada. Pronta ela rápida aí, o projeto tá na gaveta. Tá ouvindo? Tentei nem no cabelo dele, tem um patrãozinho. Aí deixamos um táxi aí pra você. A moça não sai não, se você sair agora não vai dar tempo, senão eu falou que não, eu vou atrasar um pouco, se eu chegar e até eu pegar o moço chegar aí vai demorar muito. Então tá, já tá pronto e vai estar se a moça lá não. Tá bom? Então tá. Pede pra separar o material dela e arrumar a mochila. Tá, tá. Hoje já consegui falar com ela. Falei pra ela pegar um táxi. Não, à noite. Eu pedi pra ele dar um salve pra ir não. Tá, tá. Eu vou falar, né, tá aqui. Olha só, Tainá, Tamara vai levar a Ana pra almoçar aí, e tem arrumar almoço pras duas. Tá bom? Elas estão terminando de aprontar lá. Falou, tchau. Pedi pra ela perguntar. Deixei com ela. Não tem, eu pedi pra ela pegar um dinheiro que eu tinha dado pra ela. Eu deixei com ela e não que ela chegar. Falou, tchau.
liga pra ela e vê com ela se ela quer que manda o táxi lá pra ela, aí você manda um táxi. Aí você pede pra ela de arrumar o dinheiro aí, que daí à noite eu passo pra ela. Você entendeu? Fala pra ela tirar. Não tem como ficar ligando. Agora o meu chefe chega aqui na sala, eu tô fazendo um monte de ligação já. Liga você e fala que eu pedi pra arrumar, depois eu passo outro pra ela. Mas Entendeu? vamos dormir, né? Hoje tá ouvindo? Liga pra ela e fala pra ela arrumar, que daí à noite eu passo. Então tá. Acorda 2 horas da manhã, dorme de novo. Aí acorda às 5, dorme. E a moça que estava no bairro, não, vou casar com um shake. Muito mais fácil. Ou com um petroleiro texano. Que eu sei, Ai. Oi. Não, mas primeiro eu faço isso. Eu junto, eu mesmo faço isso, eu organizo a senhora e mando que eu quero corrigir aquelas notas taquigráficas. É porque aí eu já formato tudo. Pode colocar do jeito que a senhora quiser. Porque aí manda no pendrive, manda para mim no pendrive, ou no sistema, eu já sou no tempo disso. Aí eu coloco na WordPress e devolvo para o encaminhamento do guardador. Muito bem, eu que agradeço, continuar, muito obrigado. Aquele número 1 da pauta que nós falamos que já colocou, lembra? Dinheiro. Então, na papeleta está contando que os senhores desembargadores da gente não votaram. Não, não está em negócio, não. Não está. O senhor das notas não está. Aí Não não está quer ver. lá, doutora. Cadê? Deixa eu até olhar. Porque eu estou, toda vez, já do sistema, eu faço de novo, eu Porque mando lá. lembra que o senhor falou assim, manda para o Turquim, depois você Pois manda para mim. aí eu não tive voto. Porque eu vou ter que declarar a decadência. Então, mas eu estou tentando. O negócio é muito exame, né? Então, porque na papeleta não consta aquele primeiro, não consta o voto dele. Lembra que na sessão passada, não sei se vocês estavam, que o desembargador falou, manda para o Turquim, depois você manda para mim, lembra? Talvez esse assunto, né? Ter juntado aqueles documentos, né? Nesse aí não, a senhora tem razão. Não, senhora, eu vou juntar aquele e juntar o outro. Olha, Aqui, ó, esse é o homem que pagou a fiança de 500 e poucos mil já voltou para a cadeia. Agora para essa outra operação. A operação vai prender o pessoal da São Benedito, prendeu da Turquinho, prendeu de novo o filho do governador. Coitado, cara, quando você vai ter 15, 22 mil para pagar?
aí três questões. e tem uma outra Se não dúvida. houver objetivamente. Agora, quando no caso de várias vezes, Olha, não querendo dessa deixar vez, de cara, princípio da razão direta de vou na usar minha essa, mas não opinião, é. hoje eu acho que o pessoal lá É assim daquele que que é. anda matando o dedo tem um pouco de razão. Agora, eu Os tenho políticos ladrão deve ser tudo paredão. costumes, tudo. Pena de morte. O único cara que ele mais corrupto. Porque o que ele mata A corrupção é uma coisa realmente. é o crime sem sangue. Ele É o pior, mata é o pior. gente Para pra mim, tudo. eu acho que é o pior, é a maior gravidade é a corrupção. Além do que a pessoa É uma vende. traição. Não, além do que a pessoa vende a alma, né? A pessoa vende a alma. Não tem alma. Uma pessoa dessa Nem tem alma. E olha aqui, como diz meu pai. Pré-humano, não é nem Como humano. dizia meu pai, a corrupção não é só receber dinheiro. Não, favor, benefício, favor. dó. Zé Vidal, não sei se você conhece, me dizia o seguinte, eu não recebo nem doce nem salgado. Teve uma vez uma mulher que foi dar um prato de doce pra ele, mandou entregar. Primeiro que hoje ele ligou, você sabe que está envenenado. Mas eu botei Eu não naquele. recebo nem doce nem Tá lá. salgado. Você lançou documento novo. É esse aí mesmo. Tá Daí o senhor certo. falou, manda para o desembargador, depois manda para mim. O perigo é você saber se está E a envenenado. desembargadora Não, também ninguém pediu pra conhece. ver. Não, eu estou falando, quando você está pensando que no pavimento de São Frequente, Nossa, muito. olha, eu não aceito pergunta nenhuma sobre o que eu dou as pessoas que não querem. Comida, então, pode esquecer. Comida, perfume, nada. Uma vez eu estava no hospital, mal, passando mal, e uma lavadeira, que era uma lavadeira da nossa família de 200 anos, ficou sabendo que eu estava no hospital. Eu vivia mal, mas ela gostava tanto de carne, me achando que eu ia morrer. Eu gostava tanto de ela, fazer um churrasco, eu gostava pra ela.
teve cartão de crédito, teve tudo. Vamos ver como que vem cá, como que você gasta seus níveis de uma coisa dessa e você só tem. Olha, aqui mesmo tem um funcionário, certo? O cara com 4, 5 carros, importado. Só é. Como? Apartamento de lugar. Eu sou péssima, né? Não tô dinheiro pra nada, pra viajar. E essa pessoa que eu referência, na mão do até otorgado para o Brasil, até esquece de citar o outro. Ter coragem. Tem coragem, apoio, E persistente. coragem, Coragem, apoio e Tomando os trabalhos, o 19 em mesa para julgamento, de uma ação rescisória da comarca de Rosário Oeste, o autor é Assunção Higino da Silva e o Ministério Público. Processo da minha relatoria. A questão aqui é uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, violação literal de disposição de lei, alegação de ofensas ao parágrafo 7º do artigo 17 da lei, citação efetivada, ausência de prejuízo não verificado. Vamos ao relatório. É uma ação rescisória juizada por Assunção Higino da Silva, em desfavor do Ministério Público Estadual, com o fundamento de ter havido violação literal de disposição de lei, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC já falecido. Pretende o autor ver a rescindida a sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da ação civil pública de improbidade, que o condenou, primeiro, ao ressarcimento da quantia equivalente a 50% do dano à época, era de R$ 1.141,13, devidamente atualizado. Suspensão do direito político por período de 6 anos, pagamento da multa civil no percentual de 50%, no valor de R$ 2.282, proibição de contratar com o poder público ao receber benefícios de incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos e ao pagamento dos honorários advocatícios. Alega o autor em síntese que a sentença objeto da ação viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, razão pela qual busca a sua rescisão. Aduz que foi notificado para oferecer a manifestação escrita prevista no artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.429/92 e que, após a prática deste ato, o julgador recebeu inicial, sem, contudo, ter dado ciência a ele. Sustento que o magistrado, após certidão do transcurso do prazo para a citação, julgou antecipadamente a lide, sem observar que não havia sido intimado para nenhum ato. Argumento que somente foi notificado para apresentação da manifestação prévia, intimado para o pagamento da multa, o que, no seu entender, configura violação aos princípios do contraditório da ampla defesa. Desse modo, pleiteou liminarmente a concessão da tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos da sentença, argumentando que pretende ser candidato na próxima eleição e que necessita da devida filiação partidária. Ainda bem que ele está honesto falando o fim que ele quer. O pedido liminar por mim foi indeferido, consoante a decisão. A parte querida apresentou a contestação, rebatendo os argumentos esposados na inicial e, ao final, pugna pela improcedência pedida. Devidamente intimado para impugnar a contestação, o autor permaneceu inerte. A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer opinando pela improcedência da pretensão inicial. É a síntese. Ouça-se a douta Procuradoria. Eu ratifico o parecer pela improcedência dessa ação. Eu tenho, obviamente, estou julgando improcedente.
apresente a ação. Eu estou de rescisória. acordo. Estou a consignar que o Ministério Público propôs essa ação, né? Faço um encarte da uma parte da sentença, digo que quando a sentença transitou julgado, a causa de pedir da ação rescisória é violação à lei, é que não houve. Eu faço uma análise da violação ao artigo 17, que é outra tese que ele traz, 17, parágrafo 7º da Lei 8.429/92, e a Lei de Improbidade, e também ele argumenta a violação aos artigos 319 e 330, pelo fato de ter julgado antecipadamente a lide no Código Pretérito, também eu rebato essa argumentação, e também ao artigo 50, inciso 54 do artigo 5º da CRF, teria sido violado porque cada manifestação também rebato, e ao final estou concluindo pela improcedência do pedido, para manter o decisum já transitado em julgado. Eu estou dispensando a condenação ao pagamento dos honorários educativos em razão da parte adversa ser o Ministério Público. É como voto. Desembargador Luiz Carlos? De acordo. Todos estão de acordo? A unanimidade julgou improcedente a ação rescisória nos termos do voto do relator. Procedeu o depósito? Com a perda de depósito? Foi unânime, né? Pedido condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Ele fez o depósito prévio ou... Eu acho que não, desembargador. Ele é beneficiário da justiça gratuita. Porque foi unânime, É. né? Pega o processo para mim, por favor. Não é da justiça gratuita, não, desembargador. Ele pagou as custas. Então tem que ser condenado, porque foi unânime no julgamento, a perda do depósito. Eu vou consignar na parte do voto. Obrigado. Todos concordam? Então, mantida a proclamação, apenas no voto eu estou... Hein? Sabe se vai ser unânime, né? E sim. Não coloca, mano. Vou colocar a perda do depósito. Em mesa 56 da pauta. É também uma ação rescisória, agora da comarca de Mirassol do Oeste, cuja parte autora é Maria Alice Dourado Amorim, e o Estado de Mato Grosso. É uma recidida sentença lá do juízo singular da ação de indenização por danos morais e materiais, que tramitou na comarca de Mirassol do Oeste. Na verdade, o pedido foi julgado improcedente, foi transitado em julgado, e ela quer a rescisão daquele deciso. A questão aqui é que o juiz julgou improcedentes pedidos deduzidos na ação de indenização por danos morais e materiais por ela proposta. A autora argumenta que a sentença incidiu um erro de fato, uma vez que a sentenciante julgou improcedente pedido sobre o único argumento de que foi absolvida no tribunal do júri por falta de provas, quando, na verdade, sua absolvição se deu pelo fato de não ter contribuído de qualquer forma para a prática do crime. Defende que a improcedência do pedido indenizatório somente ocorreu por equívoco do magistrado, que considerou o fato inexistente. Aduz que os requisitos indicados pela doutrina para que a sentença seja rescindida por erro de fato foram preenchidos e, por isso, pugna pela procedência do pedido. O pedido de gratuidade da justiça foi deferido pela colega desembargadora Maria Otires, à época.
O requerido Estado de Mato Grosso integrou a lide e apresentou defesa arguindo o antecedente do mérito da decadência da presente ação e a preliminar de não cabimento da rescisória. No mérito, pugna por sua improcedência. O autor impugnou a contestação, a Procuradoria emitiu parecer opinando pelo afastamento da decadência e no mérito pela procedência do pedido inicial. É assim. Ouça-se a douta Procuradoria. Eu ratifico o parecer pela procedência da rescisória e levando-se a um novo julgamento. Muito bem. Estou a consignar o fato jurídico processual. Revela que Maria Alice Dourado Amorim. Processo. Tá, 56. Amorim. Em face do Estado de Mato Grosso, então, uma ação de indenização por danos morais contra o Estado de Mato Grosso, alegando que, apertar a síntese, que permaneceu presa por 11 meses, decorrendo da decretação da prisão preventiva, acusada de participação num crime de homicídio, mas que fora absolvida pelo Conselho de Sentença, por entender os jurados que não concorreu de qualquer forma para a prática do crime. Folhas 19/28. Ao analisar o pedido, o sentenciante julgou os improcedente. Alegando ter havido ocorrência de erro de fato, Maria Alice Dourado manejou a apresentação. De início, cumpre o antecedente do mero decadência suscitado pelo requerido. O Estado de Mato Grosso defende a extinção da apresentação rescisória, afirmando que fora proposta após decorrer 2 anos do trânsito julgado a sentença incidenda. Aduz que o deciso foi disponibilizado no DJE, número tal, no dia 23 de 8 de 2010, encerrando-se o prazo para a interposição do recurso em 8 de 9 de 2010. Portanto, tinha autor até o dia 10 de 9 de 2012 para ajuizar a ação rescisória, mas que somente foi protocolada em 11 de 4 de 2013. Em que pese a alegação do requerido, entendo não merecer acolhimento porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a sentença ou acordo não pode ter transitado em julgado em momentos distintos. Embargos de execução, declaração, reclamação, prejudicialidade, presente reclamação ante o trânsito julgado ao acordo estadual que condenou a hora reclamante ao pagamento de indenização, desconstituição das penhoras de dinheiro realizado nas instâncias coordinárias, ausência de omissão, obscuridade ou contradição em julgado. É incabível o trânsito julgado de capítulo da sentença ou do acordo em momento distinto, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. Inclusive, é um processo deste tribunal. No caso vertente, verifica a sentença, incidente transitou em julgado para ambas as partes em 12 de 4 de 2011, conforme certidão de folha 570. Então, portanto, estão afastando a decadência. Colocou para ambas as partes, a partir daí, não da intimação. Isso. Estou levando em consideração que ambas as partes. Do desembargador Luiz Carlos. Excelência, quando da publicação passou o prazo para recorrer. Para recorrer. Para recorrer. Aí faltava a intimação da outra parte. Foi feita em momento distinto. O entendimento do STJ que tem que ser a partir da intimação de ambas as partes. Para começar a fluir o prazo de trânsito julgado. A última, Desembargador presidente, Pois não. eu vou pedir vista dos autos. Sim, senhor. Porque eu já votei aqui a respeito do trânsito da sentença por capítulos. Certo. Eu fiquei sensível, mas o Supremo, há pouco tempo, afirmou e reafirmou esse princípio que a sentença transita em julgado em capítulos. Então, se a pessoa não recorreu de determinado capítulo, ele transitou em julgado lá em primeira instância. Então, eu vou pedir vista para analisar essa questão. Os outros aguardam, os demais aguardam, não é isso? Isso. Então, após o relator ter afastado a prejudicial da decadência, pediu vista o primeiro rogar o desembargador Luiz Carlos da Costa. Os demais aguardam julgamento suspenso. Em mesa,
uma outra ação rescisória. 57 da minha relatoria. Ação rescisória 13.25.23.2015, Comarca Capital, autor Edilson Alves Correia, Estado de Mato Grosso. Aqui é o servidor público, posse ao cargo de assistente do SURG, que embora à época possuísse titulação para ser enquadrado na classe C, referente ao seu cargo, consoante a dicção do artigo 9º do inciso da linha T, foram enquadrados apenas na classe A, mediante o decreto. Então, a questão é que o autor ele argumenta que a sentença teria violado literal disposição de lei, porque desde a sua posse em 4 de 2 de 2004 preenchia a exigência do inciso 2 do artigo 9º da Lei 7.360/2000 para ser enquadrado na classe C, mas teve seu pedido negado. Defende a ocorrência de erro de fato, uma vez que não foi considerada a documentação juntada inicial, especialmente o certificado de conclusão do ensino médio, com carga horária superior à exigida para enquadramento na classe C. Não houve pedido de antecipação de tutela. O requerido do Estado de Mato Grosso integrou a lide e apresentou defesa, suscitando preliminar de não cabimento da ação e a prejudicial de prescrição. E no mérito, a sua improcedência. O autor impugnou a contestação, a decisão do saneador veio às folhas, a Procuradoria emitiu parecer opinando pela improcedência do pedido inicial. Ouça-se a douta Procuradoria. Manifesto pela improcedência da ação, ratificando o parecer. Bom, eu estou julgando improcedente, afinado com o parecer, e entendendo que está prejudicada a arguição da prescrição. Da prescrição. Hein? Eu não sei que ele fosse a Maria Candelária. Então, a unanimidade julgou improcedente a apresentação rescisória nos termos do voto do relator. Conflito de competência. Processo da minha relatoria, o 48 da pauta. Conflito de competência, Comarca Capital, suscitante o juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital e o juiz da 2ª Vara Especializada também da mesma comarca. Ação de cobrança de diferenças salariais, com pedido de antecipação de tutela, servidores pensionistas, certidão de crédito, propostas de pagamento, tentativa frustrada. O fato, ele informa que o suscitante informa que o suscitado declinou da competência e determinou a redistribuição do feito no dia 17 de 10/14, com o fundamento de que a ação de cobrança é dependente do processo 887/2000, distribuída preteridamente ao juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. Sustenta que os feitos apresentam causa de pedir e pedido diverso, além do que não se aplica a regra contida no artigo 253 do CPC e que trata de distribuição por dependência, visto que a primeira demanda já tinha sido extinta em face da homologação do pedido de desistência, com o trânsito julgado em 14 de 2 de 2007. Alega que na hipótese de o feito ter sido julgado, não há que falar em conexão que justifique sua prevenção por dependência para julgamento da ação. Intimado o juiz suscitado para se manifestar no feito conforme certidão. Instado a manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito negativo de competência. É assim, ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer escrito. Eu estou julgando procedente o pedido. De fato, a outra ação que ele argumentava que estaria tramitando para caracterizar a conexão, ela já tinha sido extinta. Então, não existe conexão, não tem como o processo ser encaminhado para lá. Ele já tinha sido extinto. É mandado de segurança? Não, é ação, é conhecimento, ação de cobrança de crédito, carta de crédito. Mas é embargo? São embargos? Não. Ação de cobrança, só um minutinho.
conflito competente, como é que faço segundo, tal, instrui o processo, pode constatar que nesse conflito de competência. É a ação de cobrança. Na verdade, ele propôs uma ação e foi extinta. A unanimidade julgou procedente o conflito, nos termos do voto do relator. Passando para o grupo dos embargos de declaração. Aliás, vamos passar por embargos infringentes. Embargo infringente, o 15 da pauta. Processo da minha relatoria. Embargo infringente, Comar Capital, embargante Ronaldo César Moreira de Campos, Estado de Mato Grosso. Aqui é o tema aqui, aquisição de uniforme. O Ronaldo César Moreira de Campos, posto tempestivamente embargo infringente ao federado acordo prolatar nos autos da apelação civil com o reexame necessário em ação declaratória de direitos acumulado com cobrança de obrigações decorrente da aquisição de uniforme de uso obrigatório, auxílio fardamento, lastreando, o recurso no voto vencido da eminente colega doutora Vandimara, que, contrariamente à douta maioria, houve por bem reformar a sentença atacada para determinar o pagamento pelo embargado da diferença da indenização para fardamento dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. A respeitável decisão majoritária, conduzida pela eminente revisora desembargadora Maria Otide, no que foi acompanhada pela nobre vogal desembargadora Maria Aparecida, entendeu dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, de consequência, julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório, o argumento de que não foi demonstrada a prova do prejuízo autor. Em suas razões, o embargante sustenta em síntese que, embora oportunizado, o Estado de Mato Grosso não fez prova das suas alegações quando atraiu para si tal ônus, bem como que a obrigação é legal e de eficácia plena, condicionada a obrigação tão somente ao aniversário do beneficiário da rubrica. Assevera ainda que a legislação nada diz acerca da obrigação do praça juntar prova da aquisição dos seus uniformes, dada a notoriedade dessas despesas. Desembargador, nós vamos dar um caso intenso. A Procuradoria absteve-se de emitir parecer. Parcial, até a desembargadora mudou o voto, lembra? Só de 86. Como a desembargadora votou no sentido de dar os 5 anos, tem que se dar provimento parcial. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Dando parcial provimento ao recurso, embargo infringente para condenar o Estado ao pagamento da indenização fardamento relativa ao ano 2006. 2006. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 78 da lei. Todos de acordo? Todos estão de acordo? A unanimidade deu parcial provimento ao recurso de embargos infringentes, nos termos do voto do relator. Passando agora para os embargos de declaração. Em mesa, o 18 da pauta da minha relatoria. O embargo de declaração, Comar Capital, embargante Estado de Mato Grosso, João Batista de Oliveira. O tema aqui é contribuição previdenciária inativa, doenças, é o Estado que está embargando. Doenças incapacitantes, artigo 40, parágrafo 21 do CRF, omissão e contradição inocorrência, aplicação da Lei Complementar Estadual 0490, possibilidade e ausência dos vícios previstos no artigo 535 do CPC falecido, precedendo o STJ, eu estou rejeitando os presentes embargos de declaração. Todos de acordo? Não há nenhuma causa que justifique. Na verdade, ele está querendo rediscutir realmente a matéria. Todos de acordo? A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Em mesa, o 55 na sequência, também embargo de declaração. Embargando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.
Aqui, no caso, argumenta que houve uma contradição ao acórdão, conflito negativo de competência, ação de nulidade de fato de ato jurídico, ação civil pública, inexistência de conexão de processo, Estado de Mato Grosso no polo ativo, competência em razão da pessoa e improcedência. Afirma que a decisão é contraditória, pois conclui pela inexistência de conexão entre as ações e pela competência em razão da pessoa, considerando que o autor da ação anulatória do ato jurídico é o Estado de Mato Grosso. Argumento que a vara especializada em ação civil pública e ação popular tem competência exclusiva para processar e julgar feitos que tenham por objeto proteção de direitos difusos. Eu estou rejeitando esse desembargo de declaração. Todos de acordo? A unanimidade rejeitou o desembargo de declaração nos termos do voto do relator. Doutora Vandimara, o 16 da pauta, embargos de declaração, tendo como embargante Jussara Helena Amorim de Jesus Alcoforato, embargante Durval Teodoro de Mello. Senhor presidente, esse é o 4º embargo de declarações. Tem que aplicar a multa. Apliquei. Ele vem renovando a matéria, começou com omissão, agora obscuridade. Foram 2 ações, uma do Ministério Público, autor, que é esta, onde houve colusão entre os procuradores do município. Eles entraram com uma ação contra o município e eles mesmos que advogavam para o município, parte deles, né? Matéria era adicional por tempo de serviço. O senhor se lembra dessa matéria? Eu estou rejeitando e aplicando a multa. Nesse caso, vamos ver se acaba isso, né? Quanto você está aplicando de multa? Eu estou aplicando 1% por causa do código anterior, né? Então, a unanimidade rejeitou os presentes embargos de declaração com aplicação de multa no termo do voto da relatora. Desembargadores, vamos agora ao grupo do falecido agravo regimental. O 12 da pauta, da minha relatoria, gravando distribuidora Aura de Medicamento Limitada e Estado de Mato Grosso. A insurgência aqui é quanto à negativa liminar que foi indeferida no mandado de segurança do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Mato Grosso, PRODEIC, o Conselho Estadual também de Desenvolvimento Empresarial, SEDEM. Não constatado os requisitos para a concessão da medida de urgência, eu a indeferi. E ele se volta contra essa decisão negativa no bojo do mandado de segurança com o presente recurso já anunciado. Eu estou entendendo que as razões que ele trouxe, na verdade, são as mesmas que foram apresentadas no recurso, na peça inicial do mandado de segurança. Não há nenhum fato novo ou relevante que pudesse ensejar o juízo da retratação. Aliás, não fiz nem monocraticamente, já sinalizando já que não iria me retratar. Então, estou encaminhando o voto para negar provimento ao presente agravo regimental. É o número 12 da pauta. O objeto dele é uma decisão negativa no mandado de segurança, indeferir a liminar. E a matéria é o PRODEIC. Todos de acordo? A unanimidade em prover o recurso nos termos do voto do relator. Desembargador Luiz Carlos da Costa tem o 49 da sua relatoria. Também agravo regimental. O senhor tem o 50, o 52. 49, 50 e 52. Desembargador presidente, o 49 e o 50 versam a mesma questão. É acerca daquela instrução conjunta número 2 de 29 de setembro sobre o vazio sanitário. Ao mandado de segurança, eu indeferi liminarmente, né? E contra esse indeferimento que interpuseram o agravo
interno, e eu estou a votar no sentido de negar provimento, porque isso é uma questão eminentemente probatória, essa questão da soja, ou do soja, se preferir o feijão soja, e eu estou a votar no sentido de negar provimento ao recurso. Vossa Excelência recebeu alguns, eu não sei qual é o ponto de vista de Vossa Excelência e dos demais pares. Olha, proclamação tanto para o 49 já anunciado e o 50. A unanimidade improveu o recurso nos termos do voto do relator. O 52, desembargador Luiz Carlos, seria outra matéria, mas é um... Eminentes pares, este aqui é o caso em que o servidor é nomeado e ele não toma posse e ele alega que não teve ciência da nomeação. Pois bem, deferi liminar. Posteriormente, o Ministério Público veio e demonstrou que, a partir daquele primeiro julgamento que tivemos aqui, o Ministério Público passou a adotar todas as providências, além de publicar, mandou e-mail, mandou carta com aviso de recebimento, ela já tinha mudado de endereço. Aí o que aconteceu? Eu revoguei a liminar que tinha deferido. Porque o Ministério Público, nesse caso, esgotou todos os meios para intimação pessoal dela, inclusive por e-mail, depois carta registrada. Então não tinha mais como procurar achá-la. Então eu revoguei a liminar que tinha deferido e contra essa decisão interpôs. E eu estou a negar provimento ao recurso. A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutora e futura desembargadora Wandimara Zanolo, a senhora tem um 13 na pauta. A matéria Agravo Estado do Mato Grosso, agravante e Carla Regina Bender, que é a parte recorrida. É aquela matéria que já julgamos hoje sobre as 30 horas a assistente social. Eu deferi a liminar no mandado de segurança, determinando que o Estado cumprisse a redução da carga de 30 horas e ele entrou com agravo regimental. Estou negando provimento. Provimento ao regimental. Todos de acordo? A unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Prezados colegas de bancada, não havendo mais nenhum processo a julgamento nesta sessão ordinária, agradeço o trabalho de todos, o empenho, e dos servidores também, a digna Procuradora de Justiça, e declaro, portanto, encerrada a presente sessão.